Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 1º de abril, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 7, versículos 1 e 2, versículo 10 e versículos 25 ao 30, que diz assim: Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: Não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele. E ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, cada vez mais se está fechando o cerco contra Jesus. O Evangelho hoje diz que os judeus procuravam matá-lo. Os judeus procuravam matá-lo. Por qual motivo? Justamente por aquilo que Jesus fala com relação ao Pai. Jesus chama Deus de Pai. E chamar a Deus de Pai significa que ele está se apresentando como Filho de Deus e, portanto, Deus mesmo. Jesus, no Evangelho de hoje, vai dizer, se referindo ao Pai, vai dizer para os judeus: Vocês não o conhecem, eu conheço. Eu vim da parte dele. Olha só, eu vim da parte dele. Foi ele que me enviou. Foi ele que me enviou. É claro, meu povo, que para os judeus não era tão fácil assim compreender ou acreditar que Jesus era Deus. Talvez hoje para nós, de tanta gente ouvir falar, então parece que já está muito claro, já é muito compreensível, é lógico, não tem nada de lógica. Porque voltemos um pouco ao tempo, no tempo de Jesus, e os judeus olhavam para Jesus, sabiam que ele era filho de Maria, filho de José, mas imagina só, na cabeça de um judeu, olhar para um homem e ter que afirmar: esse homem é Deus. Isso era inconcebível. Por isso que entra aqui a fé. São Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai dizer: ninguém diz Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito. Porque o Espírito é que concede o dom da fé. É o Espírito que, agindo em nós, nos dá nos transmite o dom da fé. E a fé significa crer que Jesus é o Filho de Deus. Crer que Jesus é Deus. É o Senhor. É o Senhor. Então, somente pela fé é que se reconhece Jesus como Filho de Deus, como Messias, como Cristo, como Salvador. Como Salvador. Então, será que realmente para você, eu pergunto para você, será que para você, realmente,
a divindade de Jesus já é algo muito claro? Porque muitas vezes nós paramos na superficialidade da fé e não procuramos aprofundar. Ah, eu já creio que Jesus é Deus. Fale um pouco. Se eu pudesse dizer para você, estivesse diante de você agora, eu lhe perguntaria: fale um pouco sobre isso. Esse cara aí que nasceu da Maria, que é filho de José, você afirmar que é Deus? Como assim? Me explique. Argumente. Mas muitas vezes nós paramos na superficialidade. Paramos na superficialidade. Simplesmente nós dizemos: nós acreditamos, eu acredito que Jesus é Deus. Será? Será que realmente você acredita? Como anda a sua fé? Como anda a sua fé? Então, meu povo, peçamos hoje que o Senhor nos dê uma fé profunda. Uma profunda fé que nos leve a um profundo conhecimento de Jesus. Que o nosso conhecimento de Jesus não seja conhecimento puramente humano. Puramente humano. No sentido de buscá-lo, conhecê-lo simplesmente pelos raciocínios, pela lógica humana. Não, não. O verdadeiro conhecimento de Jesus se dá pela fé. Por isso que a fé é tão essencial. Pela fé, chegamos ao verdadeiro conhecimento de Jesus. Senhor, aumenta a nossa fé, para que possamos crescer no teu conhecimento, para que possamos te conhecer cada vez mais. E te conhecendo cada vez mais, que nós possamos te amar também cada vez mais. E te amando cada vez mais, possamos viver unidos a ti cada vez mais, para toda a eternidade. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.